Silva Júnior, ele é professor, doutor, né, especialista em prótese dental com atuação na terapia de ronquiapneia e é diplomado pela American Board of Dental Sleep em Chicago e hoje é nosso convidado. Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a oximetria noturna na odontologia, né? E o objetivo aqui, muitos eu já vi que já se conhecem, já devem atuar na área também, mas a gente também deve ter alguns novatos. O nosso público hoje, a grande maioria é dentistas, pelo que eu olhei nas inscrições, mas a gente tem até alguns físicos, alguns médicos, mas a grande maioria é dentista. Mas a ideia além do que todos que já conhecem, os novatos aí, é encantar vocês um pouquinho, é falar sobre o mundo do sono, falar para vocês, mostrar para vocês a importância de tratar o paciente, diagnosticar e tratar o paciente que tem ronquiapneia. E essa é a missão da Biologix também. Eu vou só falar bem rapidamente também sobre a Biologix, a nossa solução, para deixar todo mundo na mesma página, porque depois, quando o Walter começar, o Dr. Walter explicar um pouquinho melhor sobre como ele usa e como vocês podem se beneficiar com essa tecnologia para que todos entendam. Então, a Biologix é uma solução online para avaliação e acompanhamento de apneia do sono. E de outras doenças crônicas também, como a gente está desenvolvendo outros produtos, mas o foco aqui hoje é da apneia do sono. Então, nós temos uma plataforma online que se comunica com um celular aplicativo, que se comunica com um oxímetro de alta resolução, com Bluetooth. E o objetivo é dar uma ferramenta muito simples, acessível, rápida, prática, para que os profissionais de saúde do mundo do sono possam fazer a avaliação da oxigenação noturna dos seus pacientes, seja no acompanhamento, como é uma ferramenta que vocês vão ver brilhante para os dentistas, para o acompanhamento do tratamento quando fazem um aparelho intraoral, seja no diagnóstico, seja no acompanhamento de quem faz tratamento com CPAP, por exemplo, para as fisioterapeutas e médicos. Então, é uma ferramenta muito versátil e a gente tem essa missão, essa intenção aí de dar acesso, trazer para os profissionais de saúde do Brasil todo e dar acesso ao paciente, que muitas vezes mora no interior, não tem acesso a uma polissonografia completa, não tem necessidade de uma polissonografia completa. Eu ia até mostrar alguns números, mas assim, diante da audiência que a gente tem, e eu acho que da apresentação tão rica que eu acabei de dar uma olhadinha aqui do Dr. Walter, eu não vou nem me alongar mais, é só para contar para vocês, e eu acho que também vocês, a maioria já sabe, que é um assunto bem urgente, a apneia do sono. A gente está falando só de Covid, mas a gente não pode esquecer de que o paciente apneico também morre. O paciente apneico tem vários problemas de saúde, então, diminuição da qualidade de vida e todas as outras doenças associadas. E traz um problema também muito sério de saúde pública no que a gente fala sobre o custo financeiro, né? Então, eu ia até mostrar alguns dados, mas só para vocês terem noção, em 2015 saiu um estudo nos Estados Unidos falando que o custo estimado de pacientes não diagnosticados com apneia chega a perto de 150 milhões de dólares. Então, custo com o quê? Com perda de produtividade, com acidentes de trânsito, com acidentes de trabalho, sem contar, como eu já disse, na perda de vidas e na perda de qualidade de vida. Tá? Então, isso era só para a gente começar assim, essa nossa reunião aqui hoje, pensando quem ainda não trata ou não diagnostica, não trata o sono dos seus pacientes, o ronco, a apneia, não cuida disso, para que se atente e comece a ajudar esses pacientes de fato. Tá bom? Então, Dr. Walter, a casa é sua, o show é seu. Maravilha! Mais uma vez, obrigado pelo convite da Biologix. Obrigada por aceitar. Pela plateia maravilhosa aí, só tem fera, só gente que eu gosto e muito legal. A ideia dessa conversa de hoje à noite é a gente fazer primeiro, realmente enaltecer bastante a importância da busca ou da identificação desses pacientes apneicos, né, desses pacientes com distúrbios do sono de uma forma geral, em especial os apneicos, que estão circulando em nossos consultórios e, na realidade, a gente acaba trombando com eles e muitos deles não sabem e nem a gente consegue, ou não, a gente está sem as ferramentas adequadas, sem a visão treinada para poder identificar e encaminhar esses pacientes. Então, eu vou começar a apresentação, que eu acho que fica mais legal, e a gente vai trocando uma ideia diretamente durante a aula aí. Está na tela cheia aí, Thalita?
Desculpa, eu respondi, eu estava no mudo, não tava perfeito. Desculpa. Não, é porque o meu som, acho que você desativou o meu som sem querer. Vou voltar no compartilhamento. Tá Vê bom. lá. Tá tudo bem? Vou ver se está nas telas cheias. Pode pôr a tela cheia já. Beleza? Beleza. Então vamos lá, gente. Bom, na categoria, né, o sono tem 6 grandes categorias divididas, né? Os distúrbios são divididos de acordo com algumas características específicas, que não é o caso hoje. E os nossos, né, a nossa área de atuação, ela se insere dentro dos transtornos respiratórios do sono, tá? Então, isso não significa, só voltando um pouquinho, que o dentista não deva conhecer as outras categorias. Isso é muito importante, porque alguns pacientes, eles chegam ao consultório com um ou mais distúrbios do sono. Às vezes, insônia associada com a apneia do sono. Às vezes, ele tem uma síndrome das pernas inquietas, associado também à apneia do sono. Então, a gente tem que, pelo menos, saber ou desconfiar que aquele paciente possa estar sendo acometido por algum outro distúrbio para poder encaminhar para um diagnóstico mais preciso e fazer o tratamento concomitante. Eu gosto muito desse vídeo aqui porque ele, inclusive, expressa a importância do tratamento e mostra, em especial, um aparelho intraoral. Eu vou passar rapidinho para vocês. Sleep is a basic necessity of life, but even more important is breathing. When you sleep, air travels through your nose and mouth, down the throat, and into your lungs. The narrowest part of the airway is at the junction where the soft palate, the tongue, and the back of the throat all compete for the same space. When you are awake, the muscles are tight, keeping the airway open. But when you sleep, these same muscles relax, causing the airway to narrow. As the air passes through the narrowed opening, the uvula and the surrounding tissues begin to vibrate, causing a condition known as snoring. If the tongue continues to fall back, it will cause the breathing to become slowed or completely stopped. This is known as obstructive sleep apnea. Sleep apnea can cause fragmented sleep, shorter lifespan, reduced quality of life, and even death. A comfortable and effective option for treating obstructive sleep apnea is with a custom-made, removable sleep appliance that a dentist trained in the treatment of sleep apnea can provide. With the sleep appliance in place, the lower jaw is prevented from falling back, keeping the tongue forward and the airway open. Often this will reduce or eliminate snoring and sleep apnea, providing the body with deep, restful sleep. Então, gente, só para relembrar, né? O que acontece durante as obstruções. Então, dentro daquela categoria dos distúrbios respiratórios do sono, nós temos basicamente 3 distúrbios efetivamente, né? O ronco primário, quando é só o ronco que acomete o paciente, sem apneia ou sem resistência das vias aéreas. A síndrome das resistências, que a síndrome da resistência das vias aéreas, ela é causada por uma dificuldade do ar passar, ocorre um achatamento da curva do fluxo de respiração do paciente e não caindo a oxigenação e o paciente microdesperta. E isso ele leva esse paciente a ter sonolência e tem que ser tratado da mesma forma. E a síndrome da hipopneia obstrutiva do sono. A gente normalmente fala SAOS, né, para poder facilitar o que nós estamos querendo apontar. A prevalência, todo mundo já sabe, tem uma prevalência, um trabalho clássico, que esse trabalho aqui, a época que foi feito em 93, mostrava uma prevalência que hoje a gente sabe que é muito maior que essa, né? Aqui em São Paulo foi feito um trabalho mostrando uma prevalência de 32,8%, teve um trabalho feito na Suíça que a prevalência está por volta de 40%. Então, varia, né, de acordo com a população, de acordo com os critérios, mas, assim, basicamente, é muita gente sofrendo com o problema. A gente vê isso no dia a dia, né? E, mais recentemente, uma grande estimativa foi feita mundialmente, né, em grande parte, em alguns países, né? E o Brasil, ele
se estima que ele tem 49 milhões de pacientes que têm apneia do sono. Se a gente fizer um cálculo de... Eu não vou nem falar de cálculo, porque tem uma tabelinha muito legal que o Marco Veiga, que é um parceiro nosso há muitos anos, Marcão, acho que ele está até presente aqui. Tá aí que eu vi ele entrando. Então, o Marcão fez deu de presente aqui uma coisa interessante que vocês vão ver. Então, é isso aqui, ó, tempo de espera para o diagnóstico. Então, a gente tem esse monte de gente sofrendo, muitos deles vocês vão ver que sem saber, né? E a gente tem, o Marcos fez assim, uma prevalência reduzida, tá? Eu pus esse reduzida, eu que coloquei para poder diferenciar do outro. Então, vamos supor que 4% das pessoas, segundo aquele trabalho da Young, que falava que tinha uma prevalênciazinha pequena de 4%, dependendo o homem já aumentava para 9%, e se fosse apneia associada com 15,1%. Então, pegando o menor percentual, 4%, nós temos 209 milhões de habitantes, então nós teríamos 8.360.000 apneicos. Aí o Marcos ele fez o levantamento, existe mais ou menos por volta de 2.000 aparelhos polígrafos, tanto polígrafos tipo 3 como polissonógrafos, né, que são os mais completos, que fazem a polissonografia tipo 1. Então, fazendo um cálculo, seriam, se todos, né, trabalhassem, não tivesse nenhum danificado, trabalhando 22 dias por mês, daria 528 mil exames ao ano. Então, isso aí, para esse número de apneicos aqui, daria 16 anos de espera para poder fazer o diagnóstico desses pacientes. Isso sem contar se houver alguma repetição, algum exame que tenha que ser, que não deu para laudar, ou alguma coisa que tenha problema, exames de titulação de CPAP ou titulação de aparelho intraoral, exames pós-tratamento de ortognática, bariátrica, de qualquer, isso aí está fora. Então, seria só esse número de pessoas aqui, se começar a fazer exame, tem 16 anos de espera. Então, agora a gente tem também esse dado que vocês acabaram de ver, que foi publicado na Lancet, em 2019, que mostra 49 milhões de pessoas no Brasil com apneia obstrutiva do sono. Então, isso fazendo o cálculo dá 92 anos de espera. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que facilitar um pouco a vida, né? Ou a gente tem que procurar alguma forma de descortinar onde esses pacientes estão, porque o problema está muito sério, o problema de saúde pública, a apneia é muito mais prevalente, inclusive, do que a hipertensão arterial, que se dá uma atenção um foco, né, super grande para hipertensão arterial, para diabetes tipo 2, e a apneia, que tem uma prevalência maior, ainda não tem essa luz toda, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte e divulgando isso e explicando para os pacientes, para as pessoas. Então, essa outra empresa que coloca até na página dela, na internet, ela mostra que cerca de 85% dessas pessoas com apneia não sabem que tem a doença, né? Isso contando em países assim que tem uma quantidade de pessoas, uma quantidade de médicos, uma quantidade de profissionais que entenda e saiba fazer diagnóstico. Então, se for fazer essa avaliação em países com menos recursos, isso então é muito maior esse percentual. E nós dentistas, nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos um tempo clínico super grande com os pacientes, né? Os pacientes, os tratamentos normalmente requerem retornos, às vezes são tratamentos de longo prazo, né? Isso faz com que a gente tenha tempo para poder questionar, para poder avaliar, identificar, né? Triar esses pacientes, né? E de que maneira que a gente pode fazer isso? E aí encaminhar, quando a gente não fizer esse tipo de tratamento, ou se houver necessidade de um médico parceiro ou de um outro profissional de saúde parceiro, como um fono, um físio, um nutricionista, né? Um educador físico. Então, a gente tem essa ferramenta na mão, né? Essa vantagem do tempo clínico, principalmente. Por isso que o dentista é o profissional de saúde que mais tem condições de identificar os pacientes com apneia obstrutiva do sono.
tá? Isso é O só um Walter, o trabalho. dentista é o profissional que mais fala também, porque eu brinco com a minha dentista que eu odeio. Ela me pergunta lá com a boca aberta e ela fala, e ela fica me perguntando e eu falo, como é que você quer que eu te responda? Você tá lá mexendo. Então, vocês têm todo o tempo do mundo para falar, para explicar, e a pessoa só tá lá. Uhum, uhum. Você tem que só escutar, o paciente só tem que escutar e pagar. Exatamente. Então, a gente tem também, né, a função do dentista depois identificar, encaminhar para um diagnóstico ou para um tratamento conjunto, fazer esse tratamento, o dentista que está habilitado na área do sono, e depois acompanhar esse paciente, acompanhar para ver se o tratamento continua surtindo efeito, se eu tenho que fazer alguma intervenção após a alta que eu dei a esse paciente, né, nesses retornos periódicos que a gente faz. É importante sempre a gente fazer essa checagem, né, para ver se tem necessidade de fazer algum tipo de alteração ou combinação de terapia. Então, a gente tem alguns... o Jorge também, eu acho que ele está presente, eu agradeço, ele me cedeu alguns slides muito legais, e esse é um deles. A gente tem alguns pacientes, esse eu fiz uma pequena modificaçãozinha, acrescentando só um detalhezinho, como, por exemplo quais os pacientes que a gente pode triar no consultório, né? Eu, particularmente, trio todos, porque meus pacientes, eles têm... hoje é mais direcionado para sono, mas eu sempre fui protesista, e o protesista trabalha com pacientes com acima de 30 anos, a grande maioria das vezes, né? E pacientes, às vezes, com mais idade ainda. Então, só pelo fator idade, os pacientes também devem ser investigados, porque é uma das condições que eleva a prevalência da apneia do sono. Então, pacientes com bruxismo, pacientes que têm relato de disfunção temporomandibular dentro da nossa clínica, são pacientes que devem obrigatoriamente serem triados para fazer uma averiguação do sono. Aí, dentro da área médica, pacientes que tenham a hipertensão arterial refratária, a prevalência da apneia nesse quadro de pacientes é muito elevada, 83% dos pacientes têm. Os pacientes que têm o ICC, insuficiência cardíaca congestiva, 50% deles têm apneia. Fibrilação atrial, 50% também tem apneia. Então, a gente tem um mundo de pacientes que, mesmo que estando tratando ou estando focado em outra terapia, em outra doença, tem que ser avaliado, tem que ser investigado se esses pacientes não têm algum distúrbio obstrutivo. Os que fazem cirurgia bariátrica, eles têm por volta de 70%, ou que são candidatos à cirurgia bariátrica, 70% a 80% desses pacientes, né? Os que tiveram AVC também têm que ser triados, porque pode inclusive ter recorrência, né, desse problema vascular. Então, é muita gente e muito tipo de doença que fica junto, né, que são coadjuvantes à apneia do sono. Ou seja, as comorbidades é um número cada vez mais elevado. Então, esse número já foi passado para vocês. O Brasil é o terceiro país com o maior número de apneicos, né? Esse número foi feito da revista Lancet, como nós mostramos. Então, o que a gente deve verificar, né? Os pacientes, eles têm é um monte de gente, é um funilzinho, e pouco local ou poucos profissionais afeitos a isso, né? Sabendo que tem que triar ou sabendo o que fazer com um paciente desse. E o número de leitos, como foi mostrado para vocês, muito reduzido, e dificultando também um diagnóstico mais adequado, um diagnóstico preciso. Então, esse diagnóstico ele deve ser realmente executado e avaliado nessa gama de pacientes que nós conversamos com vocês. E isso leva também a problemas de impactos financeiros muito grandes, né? Aqui, esse dado mostrando... Aqui um dado aqui que tem a fonte aqui, mostrando que um impacto monstruoso de 149 bilhões, quase 150 bilhões de dólares. Bilhões, né? Eu falei no começo, mas eu acho que eu falei milhões, é bilhões. Bilhões, exatamente. Né? É o mesmo estudo. São dados americanos, né? Então, nós temos um papel, né, vasto dentro da área do sono. A gente não é um colocador de aparelho intraoral, a gente está longe de ser isso, um instalador de placa. Tá? Nós somos profissionais que temos que ter uma visão bem amplificada para poder, inclusive, conversar com os profissionais de saúde de outras áreas de forma
a gente planejar melhor os casos, né, o tratamento dos pacientes. Então, nós temos que conversar a mesma linguagem, ter conhecimento para poder discutir os casos. Então, a investigação, como eu já conversei, né, como eu já falei, investigar dentro do próprio consultório. Quando você identifica, né, encaminha para um diagnóstico, identifica, você pode tratar, né, se você tiver habilitação para isso, se você fizer esse tipo de atuação, monitorar, que é muito importante. Em alguns casos, a gente tem que estar ali no consultório simplesmente para orientar o paciente. Às vezes ele chega com queixa do sono, relatando que tem alguma dificuldade em dormir, principalmente agora nessa época de pandemia, as pessoas tiveram uma alteração grande nesse ciclo vigília-sono, alguns ganharam peso, isso dificulta mais o sono, piora a qualidade do sono, piora a apneia, piora o ronco. Então, nós temos, às vezes, a função de orientar, verificar se esse paciente está seguindo uma rotina adequada e, às vezes, isso que está levando, inclusive, a alterações comportamentais, alterações de humor e tudo mais, porque a pessoa está desregulada. Então, a orientação é muito importante. São aquelas famosas medidas de higiene do sono que a gente deve falar para todos os pacientes, né? Mesmo pacientes que eventualmente só te pergunte, não seja um paciente específico de sono, que só te pergunte alguma coisa, você deve orientar da importância dessas medidas para que ele tenha um sono de qualidade. E em outra função nossa é encaminhar, porque, como eu disse no começo, às vezes a gente recebe pacientes com algum distúrbio e algum outro distúrbio associado. Então, ele vem com a apneia, com o ronco, aí ele tem um refluxo, uma doença do refluxo associada, ou ele tem uma insônia associada, ou ele tem um desequilíbrio metabólico associado, e isso tudo tem que ser, ou um problema cardiovascular, que é bastante frequente, isso tem que ser bastante avaliado e tratado em conjunto com o profissional adequado. Falando em profissional adequado, a gente ouve, né, colegas, e a gente também fala com ênfase isso, que é muito importante você ter uma equipe composta por um médico de sono, médico do sono, né, para você poder encaminhar e tirar as dúvidas, seria o ideal. Mesmo nos Estados Unidos, que tem um número grande de médicos do sono, está longe de ter o ideal. No Brasil, eu pedi para a Thalita levantar, ela verificou, são 400 médicos credenciados pela Associação Brasileira de Sono, no Brasil todo. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal, para montar uma equipe? Essa equipe, se você tem poucos médicos e esses médicos do sono estão localizados nos grandes centros, nós não podemos fazer com que o profissional que trabalha numa cidade do interior, distante de grande centro, que ele fique de mãos atadas e não possa fazer um tratamento adequado, uma investigação adequada, e se ele não fizer o tratamento, encaminhar. Então, criar uma própria equipe dentro da sua área de atuação, da sua cidade, é muito importante. Conversar com um otorrino, que é um parceiraço, conversar com um cardio, né? Principalmente os médicos da geração mais novas, eles são muito atentos a sempre estar se atualizando. E hoje a gente se atualiza muito facilmente, né? Pelas redes sociais, pelas ferramentas, plataformas e tudo mais. Então, é importante a gente ter essa visão de montar a sua equipe dentro da sua realidade. Nem todos têm à disposição um médico do sono para poder fazer todo esse tipo de acompanhamento. Então, às vezes, a gente vai pegando médicos de outras especialidades para poder observar e tratar o paciente de uma forma mais integral e com resultados melhores. Então, a gente tem um papel muito importante que vai muito além, né, do tratamento simplesmente do ronco, da apneia, da instalação de um aparelho intraoral, do ajuste desse aparelho intraoral. Nosso papel é bem mais amplo que isso. Então, dentro de um critério de diagnóstico que a gente deve seguir, existem alguns itens que a gente precisa, né, ter no diagnóstico, né, que faz parte do diagnóstico, anamnese, exame físico, história médica, enfim, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas só para mostrar que tem uma sequência, né, que a gente deve colher o maior número de informações possíveis para poder, inclusive, ter um planejamento do tratamento mais adequado desse paciente que está nos procurando. Então, a polissonografia dentro dos exames, né, após a avaliação clínica, após o exame anamnético,
história clínica, médica, história dental e todos os dados que a gente coleta e coloca na ficha. A polissonografia tipo 1, ela tem uma quantidade bastante grande de variáveis que ela analisa, e isso é bastante importante porque se torna um exame bastante completo. Então, ela realmente é o padrão ouro, né? Só que o problema é realmente o número de leitos e tudo. Mas quando você tem condições, você tem na sua cidade um exame de polissonografia tipo 1, é importante você utilizá-lo, mandar o paciente fazer uma polissono para poder ter um exame mais completo, tá? Quando não tem, aí tem que ser pensado em soluções ou em alternativas para que o paciente também tenha pelo menos algum tipo de avaliação objetiva. Aqui é um resumo de uma polissonografia, um resumão, né? Normalmente as épocas são de 30 em 30 segundos e é laudado de acordo com cada fase do sono, avaliando todos aqueles canais que vocês viram. Tem também a poligrafia portátil, né? A poligrafia portátil, ela é um exame que tem menos canais de avaliação, mas ela serve para alguns casos, né? Principalmente para casos que você tem uma suspeição muito grande e esses pacientes com relatos de problemas de sono, com relatos de apneias testemunhadas, com relatos de sonolência excessiva diurna, com relatos de dor de cabeça matinal, uma série de coisas que fazem parte do dia a dia do apneico, das queixas do apneico. Então, você pode utilizar, e tem um critério para se utilizar esse polígrafo portátil, que não é o caso da aula, né? Tem um critério que a gente segue, mas é importante também citar esse dispositivo. Eu tenho no consultório, principalmente para acompanhar o tratamento do aparelho intraoral em relação à titulação, em relação às apneias que o paciente apresentou inicialmente, e pacientes que têm realmente uma alta suspeição, que você percebe, aquele paciente que tem uma queixa muito acentuada, muito sonolento, normalmente associado com ganho de peso, com obesidade, para esses casos, esse polígrafo ele pode ser utilizado, inclusive, como um diagnóstico, né? Ele pode atestar realmente que aquele paciente tem aquele distúrbio, tá? Porque ele tem uma grande suspeição. É lógico que o laudo tem que ser dado por um médico que faça, né, que conheça essa área do sono, que seja habilitado na área de laudos em polissonografia, para poder você ter uma leitura do exame adequada, né? Então, como contraindicações, a gente poderia citar pacientes com problemas cardiovasculares, comorbidades e tudo mais, porque esses pacientes com problemas cardiovasculares, por exemplo, a polissono tipo 1, ela tem o eletrocardio, né, que ajuda bastante a verificar se tem algum tipo de suspeita ou algum tipo de alteração nessa frequência cardíaca e nesses batimentos cardíacos. Então, fica mais fácil você avaliar ou fica melhor você avaliar com um exame mais completo. Então, a gente, ou em casos muito leves, pacientes que não têm muita suspeita, você tem a suspeita, mas o paciente ele não reclama. Então, nesses casos, normalmente você perde esse tipo de diagnóstico. Então, aí é interessante fazer por meio de uma polissono tipo 1. Então, aqui tem um exemplo, né, de um polígrafo, que esse é da Resmed, a Apnea Link Plus, tem alguns outros no mercado. A oximetria, não vou entrar em detalhe de jeito nenhum de dados ou de trabalhos específicos, mas assim, tem muita coisa, há muitos anos na literatura já se estuda, né, a oximetria, né? Não é de agora, mas agora começaram a ter mais trabalhos mostrando que realmente, se você adequar o sensor e fizer algumas colocações e alguns outros itens, você ajuda bastante e pode melhorar bastante, aumentando a certeza ou, por exemplo, a positividade daquele resultado que você quer alcançar. Tá? Então, tem alguns artigos aí, não vou entrar em detalhe não, e a oximetria digital, né, ela faz uma leitura por algumas luzes que ficam localizados bem no sensor, né, na parte interna do sensor. No caso do Biologix, essa aqui é uma foto, inclusive, do manual do usuário do Oxstar, né, que é o nome do sensor, e a leitura é feita por essa verificação das arteríolas aqui, mais superficiais, checando essa oxigenação, né, a concentração de oxihemoglobina.
Então, no caso da oximetria, ele faz a medição da oxihemoglobina, da frequência cardíaca, e ele tem um sensor de movimento que ele desconta alguns minutos que o paciente possa ter ficado, para descontar do tempo total de registro. Então, ele dá um tempo total de sono, normalmente um pouco menor do que o tempo total de registro. Thalita, me fala o seguinte, você ontem falando na aula da Sandra, parece-me que está em vias de estudo ou de finalização a colocação ou a adequação do Biologix para verificar a posição, inclusive? Mas é um outro sensor. A gente está já no processo final, né, de desenvolvimento de um sensor multiparamétrico para ser usado juntamente. Então, é opcional, pode usar junto ou não, mas a ideia é colocar tudo no mesmo laudo. E é um sensor que você pode colar com adesivo, ele vai ver a posição, temperatura e frequência respiratória. E queda também, até porque assim, a gente, como eu disse, até citei no começo, a gente está... o objetivo da Biologix é monitorar doenças crônicas como um todo, né, o guarda-chuva todo. Então, a gente fez agora o monitoramento para COVID, ou para sinais clínicos que pode ser monitorado paciente com COVID, e aí para isso a temperatura, então a gente quis agregar, é um multiparamétrico para agregar várias outras funções. Deve estar saindo em breve. Eu brinquei que eu estava dando spoiler já, mais alguns meses. A gente ainda tem um processo regulatório ainda, mas é uma novidade boa aí. Deve sair para o final do ano. Isso é interessante. Então, na realidade uma ferramenta que pode até ser utilizada a oximetria como diagnóstico para casos selecionados, principalmente apneicos moderados e graves. Eu gosto muito de utilizar para acompanhamento, triagem e vou usar de outras formas, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, na realidade, ele é um sensor, né, colocado no dedo, todo mundo já conhece, baixa um programinha no celular, as informações são enviadas para uma nuvem, é dado um laudo, e esse laudo chega para vocês no dia seguinte, é muito ótimo, e ele tem aqui um score, né? Esse score varia de acordo com a quantidade de dessaturações que o paciente teve, então é medido a dessaturação da oxihemoglobina, dado por hora, e aí esse IDO ele guarda uma similaridade grande com o IH. Então, o IDO, se o paciente tem aqui, mais ou menos é parecido até a divisão como se faz no IH, né? O IH até 5 é normal, de 6 a 15 seria a apneia leve, de 15 ou 16 a 30 seria moderada, acima de 30 seria severa, tá? Ou acentuada. Dentro da nossa linha de tratamento, da odontologia, né? Nós utilizamos, então, aparelhos intraorais, quando esse caso requer, né, o tratamento com o aparelho intraoral, de acordo com o perfil, de acordo com os exames, de acordo com toda aquela avaliação. E esses aparelhos, eles são múltiplos. Hoje a gente tem aparelhos de materiais diferentes, de formas de titular diferente, de sistemas mecânicos diferentes, alguns que permitem lateralidade, outros que permitem abertura. Então a gente tem hoje um monte de opções para poder tentar achar o melhor para aquele paciente que a gente está tratando, personalizando a terapia. A ação do aparelho intraoral também já é bastante conhecida, né? Ele avança a mandíbula, ele traz a língua junto, anterioriza essa língua, acaba fazendo também uma elevação do osso hioide, promove um aumento, né? Com tudo isso, promove um aumento volumétrico da faringe e também melhora a tonicidade dessa região de orofaringe, melhorando ou diminuindo, ou reduzindo o ruído e o ronco. Bom, esse eu vou passar um deles só. Esse aqui vou passar rapidinho. A esposa gravou com o celular, desesperada, que ela via essa cena toda noite. E aí o paciente, depois que viu isso, resolveu realmente procurar o tratamento. Ele permitiu que a gente fizesse a amostra, não precisa colocar a venda. Então, um dos mitos que as pessoas falam, não, eu ronco porque eu estava de boca aberta. Você ronca de boca aberta, você ronca de boca fechada, e isso não tem tanta diferença. O detalhe é quando você realmente tem a parada respiratória, né?
Então agora ele está tentando respirar e não consegue. Isso é uma apneia. Está fazendo esforço e não consegue. Então esse desespero que a esposa, né, começou a ver isso todas as noites, resolveu gravar e aí sim ele foi procurar tratamento. Esse outro aqui é um paciente que tem praticamente um silêncio total ao vídeo. Vocês só vão ouvir o barulho da TV, porque ele tem um grau de obstrução muito grande, muito elevado. Olha a força que ele faz para o ar passar e não passa. Novamente, uma outra apneia bem acentuada. Isso deixou a pessoa que estava gravando muito desesperada. É bem aflitivo. Bom, eu vou passar, porque é muito... Só para ilustrar. E o detalhe é que esse paciente, quando você pede para ele fazer a gravação do Snorlab, o Snorlab é baixo, porque ele tem tanta apneia que quase não tem ruído. E o Snorlab é um gravador, né? Então quase não tem ruído. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se de repente o paciente chega lá, ele diz que ele, por exemplo, esse paciente ele mora sozinho, então ele não tem a queixa, né? Ele não tinha ninguém que tivesse visto isso, a não ser quando ele foi dormir na chácara com a família e tudo mais. E se você pede um Snorlab, simplesmente o Snorlab vai dar um ruído muito baixinho, porque quase não tem ruído, é tanta parada respiratória, né? Então, eu fiz um resumo de como eu uso a oximetria na odontologia. Então, eu uso para triagem, eu uso para monitoramento do tratamento, eu uso para saber se eu já cheguei no tratamento ao ajuste ou à calibração ideal, para daí pedir uma nova polissonografia, em alguns casos, na maior parte das vezes a gente pede, né, uma outra polissono tipo 1, para comparar com a polissono basal. Outra situação é para quando há necessidade de mudança de terapia, né? Eu estou vendo que aquele tratamento ele está patinando. Ele estava bom e depois começou a dar amostras de dessaturações novamente. Então eu vou ter que fazer alguns ajustes, mas se eu não conseguir modificar ou melhorar novamente esse padrão, eu vou ter que optar em mudar a terapia, né? Ou eu posso, em alguns casos, combinar com outra terapia. Por exemplo, a fono. Eu sou fã da fonoterapia. Então, em situações em que a gente ainda tem, às vezes, um ronco residual, ou tem um índice de apneia, ou uma dessaturação acentuada, ao invés de ajustar, avançar demais, né, o aparelho intraoral, você pode associar com a fonoterapia e você consegue resultados muito bons. Em outra situação, é quando o paciente, depois que você deu alta, ele volta, você faz a reavaliação, verifica se está tudo em ordem, estando tudo bem, o paciente pode voltar, se deixa aquilo cadastrado na ficha dele, uma cópia, é importante para dizer que ele estava oxigenando bem, ele estava adequadamente com uma saturação boa, e isso é importante, inclusive, documental, para a gente poder ter isso na ficha dele. Em casos de orientação de pacientes queixosos, né? Então, de repente, o paciente estava bem, ele estava sem sonolência, ele estava com o ronco controlado, e aí ele volta depois de um tempo reclamando, que está acordando de novo cansado, ele está acordando, está tendo sono durante o dia, está tendo irritabilidade, está tendo dificuldade na atenção, na memória. Aí você faz uma nova avaliação com o oxímetro e avalia e verifica se esse paciente está tendo alguma alteração na saturação. Se houver alguma alteração, investigar, a gente deve investigar muito bem para ver se esse paciente não ganhou peso, se ele não está tomando alguma medicação, né? Às vezes ele está tomando alguma medicação, começou um processo de tratamento de depressão, de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, e esses medicamentos eles têm um efeito colateral que pode interferir, na maior parte das vezes interfere no sono, tanto na qualidade como no relaxamento maior da musculatura. E se o paciente, de repente, começou a trabalhar à noite,
Às vezes é um profissional de saúde, um médico, um bombeiro, ou que trabalhe com turnos, né? Um policial, alguma coisa nesse sentido, e ele começou a mudar os horários de trabalho, e isso também pode levar a interferência, né? A mudanças nas queixas, a voltar algumas queixas. Então, a saturação, juntamente com a avaliação da saturação, juntamente com essa análise clínica, essa verificação toda, é importante para a gente realmente identificar aonde que nós temos que ajustar, o que nós temos que fazer, se tem que mudar alguma medida de higiene do sono que eventualmente esse paciente não esteja seguindo, às vezes está fazendo horários muito alternados para dormir e acordar. Então, é importante a gente ter essa ferramenta para um dado objetivo e também associar com alguma modificação em comportamento. E se de repente essa queixa ou essa saturação se mostra de maneira que você não consegue corrigir, aí a gente vai aqui também para esse item, muda de terapia, tá? Ou combina com outra terapia coadjuvante para poder tentar melhorar aquele quadro. Então, no caso, alguns exemplos, né? A gente usa o monitoramento para verificar uma suspeita. O paciente tinha, às vezes, um ronco, ou a esposa dizia que estava escutando o paciente roncar e, às vezes, engasgar à noite. Aí você avalia se tem alguma suspeita que seja comprovada por uma dessaturação importante, como nesses casos aqui, né? Então, aí, baseado em cada item, você pode solicitar uma polissonografia ou, em alguns casos mais graves, já encaminhar para ser feito uma terapia com o CPAP, como nesse caso aqui, e aí a gente vai vendo de acordo com o resultado. Outro caso, essa paciente tinha uma queixa, ela tinha aqui, ó, queixa de dificuldade de manter o sono, um sono não reparador, dificuldade na concentração. E essa paciente, ela tinha um histórico de uso de aparelho intraoral há muito tempo atrás, mas um aparelho que ela não se adaptou e achava muito desconfortável, muito volumoso. E o marido estava em tratamento comigo e ela aproveitou. Eu falei, então vamos fazer uma avaliação para ver se tem algum problema mostrando, né, pela sua saturação. E realmente ela não tinha nenhum tipo de dessaturação importante. Então esse exame serviu para mostrar que esse sono não reparador dela muito provavelmente esteja associado com outro distúrbio, uma insônia, por exemplo, né, que vai ser investigada por um neuro especificamente para poder analisar se há necessidade de simplesmente uma terapia cognitivo-comportamental, algumas orientações, ou é alguma medicação que ela está tomando e tudo mais, e aí tem que ser avaliado e investigado para tratar melhor. Então é interessante também, mesmo para casos que você descartaria para o seu tratamento de apneia ou de ronco, você pode ter um norte, abrir uma orientação para poder indicar esse paciente para outro profissional. Aqui é um exemplo bem grosseiro que eu pus, depois vocês vão ver umas fotos mais bonitinhas, né? Então é interessante. Aqui, por exemplo, vem um paciente indicado por um cardiologista que me encaminha bastante, ele, dependendo da saturação que aparece, ele já me manda direto, ele ou tenta o CPAP, o paciente não se adapta, e aí depende muito da abordagem. Nesse caso, ele encaminhou essa paciente com essa dessaturação, que estava uma dessaturação já partindo para quase um quadrozinho já de moderado para severo, e ela tinha muita queixa, e depois, com o aparelho intraoral, teve uma resolução bastante importante também. Então, eu vou mostrar alguns casinhos para vocês. Um caso de paciente que está utilizando, está em fase de ajuste, é outra coisa interessante do Biologix que a gente usa para saber. Antigamente, sem o Biologix, eu tenho o polígrafo tipo 3, mas antes eu não tinha também. Então, eu ficava muito de mãos atadas. Eu fazia o tratamento, eu ficava perguntando para o paciente, você melhorou? Está bem? Tua esposa falou que você melhorou? Seu marido falou que você está melhor? Como é que está seu dia a dia? E a pessoa, né, dizia, tudo bem. Eu pedia uma nova polissono para comparar com a basal e, às vezes, vinha ainda uma deficiência em algum dado objetivo que eu poderia ter melhorado. Aí você vai pedir uma nova polissonografia para o paciente já não gosta de fazer a polissono tipo 1. A gente tem que ser bem enfático, mostrar a importância, mas é difícil e às vezes tem aquele detalhe do convênio, o convênio não cobre uma outra... Convênio glosa.
Exatamente. Então, tem o detalhe também de poucos leitos, né? Poucos locais, poucos leitos, então demora-se a fazer o novo exame. E hoje a gente está muito bem servido, porque você consegue avaliar se essa saturação realmente está mostrando que o tratamento está no caminho certo, se precisa fazer algum ajuste, tá? Então, aqui, por exemplo, está em fase de ajuste. É uma paciente que tinha uma oximetria, que ela fez uma oximetria basal, ela estava com um IDO de 26 e ela está com o aparelho intraoral, está sendo titulado esse aparelho intraoral, né? Então já reduziu para 11, já tem uma melhora, mas está em fase também ainda de calibração. Esse outro caso também em fase de calibração, o paciente tinha tem um IDO de 24, né? Um basal de 24 e agora ele já está em 11, semelhante até ao mesmo IDO dessa paciente aqui, ó. Só que essa aqui, 1,60, ela tem um IMC baixo e esse paciente aqui ele tem um IMC bastante elevado, né? Então aqui, só para ilustrar, não é simplesmente eu ficar ajustando o meu aparelho intraoral. Eu tenho que colocar esse paciente, explicar a ele a importância, né, dele procurar um endócrino, fazer uma terapia alimentar adequada, um nutricionista, para poder fazer um equilíbrio nutricional bom e começar a ter uma redução, inclusive, nesse IMC, que vai melhorar bastante também o tratamento com o aparelho intraoral. Esse outro caso, o paciente já está com uma posição terapêutica alcançada, né? A gente já conseguiu atingir um resultado adequado. É um paciente que ele é um padrão 2, né? Com mordida profunda, inclusive. Ele usa aqui um aparelho macio, um aparelho feito com aquela resina Ecoloc, muito, muito gostoso de usar, os pacientes adoram. E ele chegou com um basal de 14, né? Apesar das queixas, né? Aqui, às vezes, vocês têm que pedir para os pacientes o seguinte, quando você libera 2, 3 exames, se ele respondeu de uma maneira aqui, ele tem que responder o outro exame que ele vai fazer novamente, porque senão fica registrado o que ele respondeu, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está com esse IDO, né? Foi colocado o aparelho, feitos os ajustes e caiu para 2,8. Já houve toda a melhora na sintomatologia, nas queixas que ele tinha, mas aqui o paciente deixou o que ele anotou da primeira. Às vezes a gente esquece de orientar, ou o paciente mesmo acaba não fazendo. E é interessante que coloque direitinho, né? Melhorei o ronco, ele já não vai marcar o ronco. Então ele já vai deixando direitinho para poder a gente ter esse dado marcado junto com a ficha dele. Aqui eu aproveitei em alguns casos, coloquei também a outra página do laudo, porque em alguns casos é bastante interessante. Esse aqui, o paciente ele tinha uma saturação mínima, né, de 85, uma saturação até que não está tão baixa, mas agora ele já está com uma saturação de 90, né, que é a mínima ideal, né, seria 90%. Outro detalhe, aqui também ele tinha pouca dessaturação, ele ficava 2 minutos e meio só abaixo de 90, né, e aqui ele praticamente zerou, né, ficou 0,1 minutos abaixo de 90. Então, são dados que a gente pode ir mostrando para o paciente, né? Às vezes tem dados mais intensos, né? Que você mostra e choca mais. Esse outro caso aqui também, o paciente, ele usava o CPAP, deixou o CPAP, não quis mais usar o CPAP, só que a gente sempre pede para o paciente, não venda o CPAP, né? Fica com o CPAP porque você já usou, a gente consegue tentar verificar a possibilidade de mudança de máscara e tudo mais. Mas ele foi um pouco radical e aí eu fiz o aparelho intraoral. Ele tinha não era tão intensa, mas essa dessaturação dele aqui basal deixava ele bastante incomodado, né? E depois que colocou o aparelho, reduziu para 1, quer dizer, deu uma melhorada tão intensa nesse paciente que realmente agora não vai ter como segurar essa venda ou essa doação do CPAP, né? Uhum. E aqui, aí a gente mostra para ele outros dados, né? Ele tinha aqui uma saturação mínima de 84, Nossa. subiu para 90, né? E ele ficava abaixo de 90, 24,6 minutos. Aqui zerou totalmente, né? Então teve um ganho, uma melhora na qualidade de vida, no dia a dia, na disposição muito grande. Outra coisa interessante
o quanto que ele ficava, né? Ele tinha aqui na frequência cardíaca dele, até que não teve tanta mudança, mas aqui nesse histograma aqui, ele chegava até nessa divisão de 85 para 88 aqui, e aqui não, ele já ficou num padrão de fração, aí significa que está havendo o sangue está correndo adequadamente nas artérias, e isso de uma forma mais harmônica, isso é bastante importante. Aqui é um outro caso que o paciente está em fase de ajuste também, tá? E ele está usando um aparelho intraoral, e aqui ele se mostrou com o basal de 34, tá? Aí eu fiz um primeiro ajuste e uma verificação com uma nova oximetria. Caiu para 24. Eu fiquei animado, mas nem tanto, tá? Então, ele não ganhou peso, nada, porque eram muito próximos os exames, né? Aí depois eu fiz novamente um outro com o aparelho intraoral, vocês estão vendo aqui, foi para 45. Eu falei, esse cara não tem como ficar no aparelho intraoral. Ele não está surtindo efeito, não está tendo uma resolução boa. Então, é um paciente que ele tinha outros dados, né, impactantes aqui, como, por exemplo, ficava muito tempo abaixo de 90, era um paciente ainda relativamente jovem, né, e isso me preocupava bastante. E então, nesse caso, eu já disse a ele que ele tinha que partir realmente para o CPAP. Então, nós mudamos para o CPAP e ele foi feita a adaptação, melhor máscara, foi feita a titulação adequada e hoje ele está super contente. Aqui foi uma das oximetrias que ele fez com o CPAP, que foi me mandado lá pela empresa e aí ele está super contente, está bem, está disposto, está conseguindo estudar, porque ele estava estudando para concurso, estava com dificuldade de fazer a concentração, isso tudo fez com que ele estivesse insatisfeito, e eu também, né, porque estava com dados, né, com itens muito importantes que estavam desajustados. Então agora ele está, só que ele ainda permanece usando o aparelho intraoral. Não é por conta de reduzir a pressão do CPAP, porque uma das terapias combinadas que a gente pode utilizar é o CPAP, né, que às vezes tem pacientes que precisam de uma pressão exagerada, e isso dificulta muito a adaptação. Então, se você coloca nesse paciente um aparelho intraoral, você consegue fazer uma redução na pressão do CPAP, se tornando mais fácil de adaptar, a adesão ao tratamento ao CPAP fica mais interessante. Só o aparelho, nesses casos, não resolvia, e só o CPAP ficava com uma pressão exagerada. Então, se combinando, você reduz a pressão do CPAP e o paciente consegue utilizar. Nesse caso, não. Ele queria utilizar o aparelho, continuar utilizando o aparelho intraoral, porque ele foi um paciente, eu não falei no histórico, um paciente que teve um sucesso muito grande. Esse aparelho, se não me engano, era o terceiro dele. Ele veio de um tratamento de aparelho intraoral, de um outro local, de uma outra cidade, que tinha dado super bem, tinha dado um resultado muito bom, e depois trocou o aparelho, continuou com resultado bom, e depois ele começou a perceber que acordava sonolento, tinha muita sudorese, tinha muita dificuldade, sono muito agitado, e descartamos outros tipos de distúrbios, né, musculares ou alguma coisa de movimento, e aí ele se adaptou bem ao CPAP e eu fiquei bastante contente. Então, a gente tem que saber a hora de mudar, a hora de dizer, olha, não está dando certo, vamos para outra. O paciente tem uma doença que mata, que é a apneia, né? Então a gente tem que ficar muito de olho e não achar que o aparelho intraoral vai resolver todos os casos. Esse aqui, ele está fazendo uma tentativa, ele tem o CPAP, tá? Ele quer tentar usar o aparelho intraoral. Então eu propus a esse paciente que fizesse um teste com um aparelho imediato, né? Um aparelho pré-fabricado. Eu gosto muito de usar esse aparelho aqui, que é o Blue Pro. Ele, inclusive, ele é oficialmente representado aqui no Brasil pela Vitaler e é uma ferramenta excelente para casos de urgência, para casos de teste, para casos de aparelho extra, enfim. Eu gosto muito de ter sempre um em mão para poder, casos de urgência principalmente. Então, a gente colocou nesse paciente, porque é um dispositivo que não requer moldagem, você faz os ajustes direto na boca, ele permite titular, ele permite um pouco de lateralidade e tem um custo relativamente baixo
e você consegue analisar. Se ele começar a ter um efeito adequado, você pode partir, ele não vai ficar com esse aparelho por muito tempo, ele vai ficar como um aparelho de teste. E aí depois a gente, se ele se portar bem, se o efeito dele for adequado, a gente vai fazer a moldagem e fazer um aparelho customizado da forma convencional. Então, o paciente ele tinha, né, sem o CPAP, né, ele tinha um IDO de 46, né, tinha alguns detalhes aqui, que ficava 15 minutos abaixo do de 90, uma saturação mínima de 77. Aí ele está numa fase de ajuste, ele já está em 18, né? Nós estamos titulando ainda, está sentindo já uma melhora, teve uma melhora também aqui nesses itens aqui. E agora a última que foi feita, ele está no IDO de 16. Ainda está alto, né? Mas já teve também uma mudança aqui, agora já está só 6,8 minutos abaixo de 90, ele já se sente melhor, mas ainda não é o ponto, não, ele está ainda no aparelho provisório, tá? No aparelho imediato, e aqui nesse caso a gente também vai fazer, porque tem um IMC de 29,7, uma terapia combinada tanto com perda de peso, endócrino, nutricionista, como também com a fono para fortalecer a região de orofaringe, a região de tecidos moles. Esse outro caso aqui, eu acho que é o último, se não me engano, é um paciente que ele tem um histórico muito interessante porque ele veio para consultar comigo, trouxe um exame muito bem feito, por sinal, em São Paulo, e aí quando ele chegou, eu expliquei tudo para ele, eu falei que ele tinha que ir para o CPAP de qualquer maneira. Ele não veio com uma receita para mim, ó, eu quero aparelho intraoral, ele veio para ouvir minha opinião. Então, de acordo, ele tinha histórico, vocês vão ver, tem alguns dados ali na frente, ele tinha uma polissono que mostrava que realmente era muito grave o caso dele. Então, a primeira coisa que eu fiz, expliquei tudo para ele e encaminhei ele a fazer, a usar o CPAP. Não é a foto dele aqui, mas ele está usando o CPAP super bem com o CPAP. Ele tem uma adesão fantástica com o CPAP. Isso, 2 meses depois que eu fiz essa primeira consulta, ele fez a adaptação ao CPAP e está super bem, e ele estava marcado na agenda de novo. Eu falei, ué, porque ele não é meu paciente, ele vem indicado de um colega que é dentista dele aqui em Bauru, é um paciente de fora, e é dentista dele aqui em Bauru. Eu falei, ué, por que será que ele está marcado? Ele veio e disse que estava usando o CPAP, que estava muito bem, que o sono dele estava ótimo, que ele estava com todas as atividades dele mentais muito boas. Ele tem 74 anos, hoje ele está com 76, já tem uns 2 anos esse caso, e ele é um professor aposentado, mas ele tem uma atividade mental muito grande, porque ele era da área de matemática, de planejamento, de cálculos e tudo mais, e está super contente. Mas aí ele disse assim para mim, olha, todo dia eu assisto o Globo Esporte, e eu fico na frente da TV nesse horário do almoço, e aí eu fico meio deitado, meio torto, e eu dou umas engasgadas. Eu não vou colocar o CPAP porque eu fico uma meia hora ali. Eu gostaria que o senhor me fizesse um aparelho intraoral para eu usar só nesse momento. Eu falei, olha, eu confio no senhor, porque o senhor realmente, ele mostrava lá todos os relatórios, usando full time praticamente, né? E ele sabe do benefício que estava fazendo para ele, o CPAP. Então, é um paciente com problemas cardiovasculares, doença cardiovascular e tudo mais, sabe tudo que estava... Então, eu falei, com certeza é fácil para o senhor. Então, eu fiz um aparelho intraoral, ele tem um protocolo inferior, dentes em cima, foi feito um aparelho intraoral, e ele usa exatamente para assistir o Globo Esporte na hora do almoço. Tá? E um tempo atrás, ele ficou gripado, e aí ele me ligou dizendo assim, olha, eu quero ligar só para te dar um parecer. Eu falei, que bom, o que aconteceu? Ele falou, eu fiquei gripado, com muita obstrução, com dificuldade de respirar, e eu não conseguia usar o CPAP. E eu, por 15 dias, usei o aparelho intraoral. E me salvou, porque eu não conseguiria usar o CPAP. Ele tem um quadro de sinusite associada com alergia, com um monte de coisa, e aí ele ficou, vamos dizer assim, salvo por esses dias. E gostou bastante, quer dizer, usou, além de assistir o Globo Esporte, usou durante esse período que ele estava se recuperando da gripe. Então, aqui, ó, ele tinha
deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se tem um resumo aqui. Aqui tem um resumão, ó. Então, na polissono dele, eu extraí esses dados da polissono para facilitar vocês verem, né? Ele tem um IDO na polissono de 63,5, basal, tá? Com o aparelho, ainda está em fase de ajuste, não está assim, a gente não vai conseguir melhorar muito mais do que isso, ele sabe muito bem disso, mas assim, caiu para 24,2. Abaixo de 90, ele ficava mais da metade do tempo total de sono, né? E agora ele fica, ele fica 23 minutos. Aqui abaixo de 80, ele ficava 13,2, agora ele já fica só 1% do tempo abaixo de 90, de 80. A saturação média também subiu um pouquinho, e a mínima a gente tem que dar um desconto, porque às vezes escapou do dedo o sensor, às vezes é algum artefato que sai um pouco do controle, mas se a gente for considerar a mínima que está lá na polissono para a mínima dele, né, também houve uma mudança muito boa. Bom, eu queria, deixa eu ver aqui, deixa eu só ter um controle aqui, tá ótimo. Eu queria convidar os colegas aí, os que estão nos assistindo. Em setembro nós vamos ter um evento totalmente online, né? Já está até na página aqui do Instituto Walter Silva. Esse evento, para as pessoas que vêm para o curso em outubro, é totalmente gratuito. É um brinde, é um presente por conta dessa pandemia, que nós tivemos que mudar a data do evento, que era março, enfim. Então, esse evento ele é totalmente gratuito para quem vem no curso de outubro. E para quem não vem e quiser participar, é um dia todo de aula. Os palestrantes estão também lá na página, mostrando o que eles vão falar, tudo direitinho. Só para dar um spoilerzinho aqui, Dr. Geraldo Lorenzi, Dr. Jorge, doutora Maria de Lourdes e eu falaremos nesse dia aí, para essas pessoas, em temas bastante legais e diferentes. Tá? Aqui nós temos também o evento que vai ser presencial, se Deus quiser, né? Que vai ser aqui em Bauru. É o simpósio que acontece todo ano, e a turma que vem para fazer a capacitação, as vagas já estão esgotadas, né? Então, esses 2 últimos dias, a gente faz as apresentações multidisciplinares de várias áreas, e também é um convite que eu faço a todos aí. Para quem não conhece, nós temos um grupo de estudo no Facebook, ele chama Odontologia do Sono, tem essa foto, totalmente gratuito, é só pedir a participação, lá a gente publica somente o assunto do sono, somente artigos e trabalhos e casos clínicos voltados à área do sono, e propaganda e divulgação só de eventos relacionados ao sono e as suas vertentes, né? Nada de vendedor, nada de produtos, nada relacionado a outra coisa. Então, é um grupo bem científico para a gente realmente estudar e se atualizar. Tá? E, mais uma vez, eu queria agradecer a todos. A Denise, brincando comigo hoje, falou assim, já fiz minha inscrição e vou ser a primeira da fila. Eu peguei e mandei essa foto para ela. Olha ela aqui, ó. Está na primeira da fila. Mas é uma macaca de auditório você, viu, Denise? Muito obrigado, gente. Maravilha, maravilha, Dr. Walter. Muito bom. Muito obrigada pela aula aqui. Nem me resta complementar muito depois de tudo isso. Antes da gente, tem algumas perguntinhas aqui, mas antes da gente abrir mais para perguntas, eu queria só fazer um comentário aqui. Você mostrou um tempinho em um dos pacientes aí, depois alguém também comentou aqui que é interessante. Você comentou, se o paciente vai fazer 1 ou 2 ou 3 exames para ele preencher diferente, me lembrou de falar uma coisa, alguém comentou aqui que às vezes pede para o paciente dormir mais de uma noite com o sensor para fazer mais de um exame. Isso é bem interessante e importante falar, porque assim, primeiro que tem uma questão de comercial aí, que dependendo do modelo comercial que você está usando na biologia, que você paga uma assinatura e pode usar quantas vezes quiser no mês, o que já facilita muito, e aí você consegue usar mais vezes no paciente, fica mais barato, tudo isso já ajuda. Mas o ponto clínico que eu queria falar é o seguinte, primeiro que a gente sabe que a nossa noite não é igual, né? Toda noite não é igual.
Então, principalmente as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica. Às vezes, numa quinta-feira, ele não bebe nada, mas na sexta e sábado ele bebe uma cervejinha ou qualquer outro dia. E tem pacientes que são mais sensíveis ainda à bebida alcoólica. Eu tive um paciente muitos anos atrás, quando eu atendia na clínica, ainda com CPAP, fazia tratamento com CPAP, de um casal que veio, eu me lembro muito bem, eram já no início da terceira idade ali, e ela falava assim, a primeira polição dele não tinha dado. Não tinha dado, sei lá, uma apneia de 9, 8, algo bem, bem leve ainda. E ela estava me contando que na segunda, quando eles vieram para mim, tinha dado uma apneia grave. E ela falava que ela não se conformava. No primeiro exame, ela não se conformou e foi atrás de outro médico, porque ela falava assim: ele para de respirar, ele ronca muito. Não é possível, esse exame está errado. E aí, esse outro médico, uma segunda opinião, falou: olha. Toma bebida alcoólica? Sim, então tome no dia que você vai fazer o exame. Faça o que você faz na sua casa. Se você faz isso 3, 4 vezes por semana, faça isso. E aí dê uma apneia grave. Então, tem pacientes que são mais sensíveis. Então, é muito importante a gente avaliar. E não só isso. Um dia ele dormiu mais de barriga para cima, um dia ele dormiu mais de lado, um dia ele estava mais cansado. Tem 1000 variações, né? 1000 variáveis que devem ser analisadas. Então, nesse ponto é muito importante. E aí, pensando no caso da odontologia, especificamente, que faz o aparelho intraoral, há pouco tempo um cliente da Biologix nos ligou, estava começando a usar e tinha algumas dúvidas do lado tal, e o ponto dessa pessoa nesse dia que caiu para mim até essa pergunta foi o seguinte: eu não me lembro exatamente o ideal, o índice de dessaturação de oxigênio que tinha dado, mas era algo assim, o primeiro tinha dado, por exemplo, 10, 12, e o dentista fez um aparelho intraoral, e quando começou o tratamento e foi fazer a primeira análise pós-uso do aparelho, tinha subido um pouquinho, sei lá, para 16, bem pouquinho, mas ficou surpreso. Bom, eu imaginava que ia cair e de repente subiu. E aí, olhando o histórico junto com essa profissional, a gente viu que ela só tinha feito uma análise do paciente, ele não tinha vindo com uma polissonografia, então ela não tinha uma análise prévia, ela tinha queixas, tinha uma anamnese, tinha um quadro, e fez uma oximetria de uma noite. Quando ela pôs o aparelho, eu falei: olha, muita coisa pode ter acontecido. Simplesmente ele pode ter dormido mais de barriga para cima nesse dia. Mesmo com o aparelho intraoral, ele faria mais. Se você tivesse repetido o exame basal, teria dado muito mais alto. Então, o que eu faria? Faz o uso 3, 4 noites seguidas, entendeu? Libera isso. Você consegue liberar até 3 exames já na própria plataforma, mas você pode liberar depois também facilmente. Então, faz esse acompanhamento mais de perto e use o que a plataforma te traz de bom, que é isso. Mesmo para físico, eu falo a mesma coisa. Eu tenho colegas fisioterapeutas que pagam a mensalidade, que eu olho, você não está usando tanto, por quê? Porque às vezes o paciente não precisa. Eu falei: gente, você paga uma mensalidade, use e abusa disso, dá mais informação para os seus pacientes, usa essas informações para ajudar no seu tratamento, passa mais informação para o médico ou para o profissional que te indicou, entendeu? Então, é mais esse ponto para a gente prestar atenção, que as noites não são iguais, e principalmente os pacientes que eu acho que muitos de vocês devem atender na odontologia, que são os pacientes que ainda estão mais leves, né, indo para o moderado, é aquele paciente que está no borderline, que não é, o paciente que deu 50 apneas por hora, ele é fácil no sentido assim, ele é fácil, vou pôr um CPAP nele, vai resolver, igual esse de 60, entendeu? Eu não tenho muita dúvida, porque é um paciente já bem grave. Agora, os de 9, 10, 15, 18, são pacientes que precisam talvez de um cuidado mais, né, de perto ali, acompanhado. Dentro desse padrão que você falou mais leve, existem os pacientes que têm, simplesmente, eles não têm a dessaturação, mas eles têm a sonolência, porque eles têm a redução de fluxo, que são os HERAs, o síndrome da resistência das vias aéreas. Esse paciente, ele é queixoso, só que ele pega um exame dele e tem um exame normal. Normal, assim, de acordo com a saturação. A saturação é um item, assim como o IH é um item, assim como o percentual abaixo de 90 é o outro item. A gente tem que analisar todos os dados que a gente tem em mãos, exatamente para poder. A queixa clínica, ela é extremamente relevante e juntamente com o exame que você está realizando. Às vezes o exame dá normal, mas ele morre de sono o tempo todo. O que vai fazer? Tirando privação de sono, efeito colateral de remédio, mudança de horário de trabalho ou alguma outra coisa, uso de droga ou outra coisa relacionada, é um paciente que se encaminha para um outro tratamento, verifica se realmente... Porque para dar o diagnóstico da síndrome da resistência é muito complicado, para ser feito eficazmente esse resultado, né? Você tem que colocar um sensor, que é super chato do paciente utilizar durante a polissono. Então, aí você pode fazer por analogia. Olha, ele não está desaturando, mas ele está com queixa. Então, esse paciente muito provavelmente tenha a síndrome da resistência das vias aéreas superiores, tem que ser tratado.
Perfeito, foi isso mesmo. Outro dia teve um outro que estava com índice de 9. E aí ela me perguntou, eu falei, olha, na verdade eu não estou vendo o paciente, eu estou vendo só um exame aqui, mas se fosse meu paciente, eu pediria uma pólice completa, ou pelo menos uma que me desse mais parâmetros, porque ele está com índice de 9, mas está com uma queixa de sonolência super, todos os itens relacionados à sonolência ele tinha marcado, não está condizendo com o exame, essa saturação não está baixa perto das queixas que ele tem, então às vezes ele tem outros problemas que a gente precisa entender. Pessoal, eu vou dar uma aceleradinha aqui nas perguntas, porque a gente tem mais 10 minutos antes que acabe a nossa reunião, e eu tenho que dizer quem ganhou também o sorteio, tá bom? Vamos ver, Walter, se você quiser dar uma olhadinha aí, doutor Walter, em alguma pergunta também que queira responder no chat. Deixa eu ver. Teve uma pessoa aqui que comentou sobre, eu acho que foi Fagnani, doutor Fagnani, comentou sobre uso em pediatria. Não sei se foi ele. Bom, mas e aí outra pessoa já respondeu falando, parece que a biologia está fazendo alguma coisa e tal. Qual que é o ponto? A gente tem sim um outro oxímetro em desenvolvimento que na verdade vai usar a mesma tecnologia, mas o sensor em si, né, é diferente. Então, ele é de silicone, ele é um sensor para ser de uso, por exemplo, de não retornável, que o próprio paciente compre. Então, ele é para ser mais barato. E aí, a gente está estudando sim que tenha tamanhos diferentes e possa usar em pediatria. Mas o ponto principal, assim, esse sensor eu já fiz na minha filha de 4 anos e ele pegou bem. Então, não é só o tamanho, ponto. Nós não recomendamos porque não fizemos validação clínica em criança, mas não quer dizer que ele é contraindicado, né? Ele não vai fazer mal nenhum, mas nós não validamos clinicamente. E o laudo é feito baseado no adulto, né? Então, o IH é baseado, a compatibilidade é baseada para adulto, e a gente sabe que em crianças a avaliação é diferente. Então, o índice de dessaturação você vai ver as dessaturações. O laudo é que não está apropriado para uma criança hoje em dia. Então, para alguns testes, a gente precisa entender e para recomendar como empresa, a gente gostaria de teria que ter uma avaliação clínica. Por isso que a gente não recomenda, mas não é contraindicado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal, como a gente está com pressa, se alguém tiver alguma pergunta muito importante que a gente não respondeu e quiser abrir o microfone aí e falar, pode falar também, tá bom? Eu vou já pegar o nome aqui do ganhador só. E aí a gente vai falar até cortarem a gente daqui. O ganhador do sorteio hoje é Sérgio José Nunes. Ei, Sérgio. Que largo, só para sair. Eu vi que ele estava aí. Eu vi que ele estava aqui também, agora só se ele saiu, mas parabéns. Sortudo, hein? Sortudo. Você é o ganhador. Eu estou aqui, o que eu ganhei? Você ganhou o Biologix. Gostei muito da aula, viu, Walter? Com 3 meses de assinatura. Te vi aqui. Que legal. Mais um, então. Que bom, Bom, aqueles que não tem... O Sérgio não vale que ele deve ter uns 10. Jura que é o Sérgio trabalhando na cultura? Eu não sabia que era ele. Merecido. Para quem não tem, eu acho que para começar na odontologia do sono tem que ter esse aparelho. Minha vida começou assim profissionalmente antes do Biologix e depois do Biologix. A diferença é muito grande. Que legal. Legal saber isso. Parabéns. Com certeza. Bom, mais alguma pergunta, gente, que a gente não tenha visto aqui? Claro. Posso colocar? Bom, antes de mais nada, meu amigo, parabéns, um show como sempre, dando grandes, excelentes informações para a produção, né? Só acrescentando demais para nós. Valtinho, não é bem uma pergunta. Eu gostaria que você fizesse uma colocação para os colegas no seguinte sentido. Na atualidade, o dentista, bem preparado, capacitado na área do sono, com as ferramentas diagnósticas que ele tem disponíveis hoje, você acha que ele está capacitado para fazer com segurança essa triagem, essa avaliação? Sim, com certeza. Primeiro que o treinamento, né, o conhecimento que ele vai buscar é muito importante, tem que ser contínuo, porque é uma área muito dinâmica, é uma área que tem um envolvimento com todas as áreas médicas, né? E aí isso vai dar um embasamento muito bom para ele. Você ainda tendo uma ferramenta objetiva, que mostre para você que aquela saturação que você estudou, que você foi atrás do motivo, de por que ela se comportou daquela maneira, exemplificando pelo Biologix, ou por exemplo, de um polígrafo tipo 3. Tudo
sempre que o laudo final, você sempre vai pedir o médico que vai fazer a leitura desse resultado e vai te dar. Mas você, de posse de todas essas informações, a via de entrada do paciente, ela não necessariamente precisa vir de um médico, de maneira alguma. O médico é um grande parceiro, é importantíssimo, ele pode mandar o paciente para você, aí o paciente, muitos colegas aqui têm facilidade de trabalhar com médicos e que recebem os pacientes já triados e já está tudo certo, é só fazer o tratamento. Mas isso não tira a responsabilidade da pessoa que está nessa clínica de fazer uma avaliação, o olho clínico dela com avaliação da odontológica, né, para ver se aquele paciente é candidato. Não é porque mostrou, às vezes, numa polissonografia, que esse paciente vai ser o melhor candidato para receber um aparelho intraoral. Às vezes você tem que refutar esse paciente, porque ele não tem o perfil. Mas o dentista ele pode ser o recebedor, quando ele vem do médico, ou ele pode pegar o paciente, analisar com bastante detalhe. Lógico, eu não vou ficar avaliando se o paciente tem desvio de septo, se ele tem necessidade de fazer uma avaliação, uma cirurgia de corneto, isso não é minha área, mas eu vou saber identificar que aquele paciente tem alguma dificuldade respiratória ou ele tem uma obstrução que ele mesmo relate, e isso a gente consegue fazer uma avaliação facilmente com espéculo, né, nessa região anterior aqui, o Luciane sempre nos ensina nas aulas, né? E aí você desconfia, ou você acha, eu na maior parte dos casos, eu sempre peço uma avaliação das vias aéreas, eu acho super importante, porque vai facilitar a adaptação tanto do meu aparelho intraoral, como se ele tiver aqui para o CPAP, eu acho muito importante. Mas eu já posso ir dando essas dicas para ele. Você respira bem pelo nariz? Não, não respiro. Você já fez uma avaliação? Você respira pela boca por quê? Então, nós temos ferramentas, nós temos o conhecimento, nós temos que buscar, é óbvio, mas as ferramentas para ter esse tipo de segurança, eu assim tenho certeza que a grande maioria de nós aqui que trabalhamos na área tem essa capacidade. Concordo plenamente com você, né? Principalmente assim, sempre valorizando essa importância do dentista buscar o conhecimento. Inclusive, por exemplo, até essa própria ferramenta que é maravilhosa, que eu também uso como rotina na minha clínica, como o Sérgio colocou, é o antes e o depois, né? A segurança, a tranquilidade que nos dá da gente fazer a avaliação das nossas terapêuticas. Mas mesmo a ferramenta como essa, não é simplesmente ir lá comprar e passar a usar, né? É importante você conhecê-la, saber usá-la, tirar dela as melhores informações, isso é fundamental. E com certeza a Biologix nos dá todo esse apoio aí de informações, né? Sempre querendo aumentar o número de informações, isso é importante. Agora com esse sensor de posição, parece que agora tem também um sensor de ronco que está sendo testado, né, Thalita? Isso, o sensor de ronco, ele é pelo microfone do celular, ele está num projeto beta ainda. E alguns clientes estão com ele liberado, talvez alguns já falem, mas já estou usando. Mas a gente Seu som está baixo, viu? Está baixo? Eu já uso como sensor de som, excelente. Ficou ruim o som agora. Seu som ficou estranho, ficou muito mudo, ficou xoxo. Acho que é o som do microfone, né, do fone. Tá, melhorou, né? Tudo bem. Melhorou. Que eu percebi que eu fiquei a apresentação inteira usando o fone sem usar, tava com o microfone aqui aberto, mas tudo bem. Bom, então a gente está no projeto beta, já está para liberar, então alguns clientes já viram que está liberado, é o microfone do celular que é usado, tá? Como análise de ronco, e a gente vem trabalhando nesse algoritmo já há algum tempo para tirar todos os artefatos de moto que passa na rua, artefato do ventilador, entendeu? Então a gente vem trabalhando forte nisso, já deve estar liberado em pouco tempo para todo mundo, vai ajudar bastante. E o outro ponto também que a gente vai, que é mais uma ajuda, não, mas mais informação, mais formas que a gente tem de contribuir com os nossos clientes, é um projeto chamado Biologix Educa. A gente até tentou começar no começo da pandemia com uma primeira aula e a gente teve que parar um pouco por conta do monitoramento Covid, que a gente
mudou toda uma plataforma de monitoramento online para ajudar os pacientes com Covid, mas ele vem logo por aí nas próximas semanas, que é um projeto de educação continuada, então aulas, muitos daqui que eu estou vendo já são do sono, já são super experts, talvez não faça tanta diferença, vai fazer diferença em alguns casos clínicos que a gente quer discutir, trazer uma novidade de um congresso diferente, chamar alguns de vocês que queiram dividir algum caso diferente e tal, mas mesmo para o dentista que está começando, principalmente, a gente quer pôr aulas desde a apneia do sono, que é o nosso modelo de laudo, como é que você lê, entende o nosso laudo, entende o que a gente está te provendo de informação, e a gente quer dividir, então, desde a cardiologia, a pneumo, o dentista, o fisioterapeuta, trazer informações relevantes para cada área. Então, isso também deve estar em breve disponível para vocês. Para os clientes, alguns a gente vai deixar aberto também para o público em geral, mas a ideia é trazer mais ferramentas para os nossos clientes estarem sempre se atualizando e dando o melhor para o seu paciente. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário, se vocês me permitem, até do que você falou, Thalita, em relação ao uso dele em crianças. Lógico que eu também, como curiosidade, já usei nos meus filhos. Aliás, filho de dentista sofre pra caramba, né? Que testa tudo que a gente usa. Mas é importante a gente lembrar que os parâmetros de avaliação do sono na criança, eles são bem diferentes do sono do adulto, tá? Então, assim, você pode usar títulos de curiosidade, mas, na verdade, ele não vai ter aquela validade científica para você fazer a avaliação da criança. Por isso eu falei... por isso eu falei, o relatório, ele não é válido. O nosso relatório, ele é embasado e validado para o adulto. Então, você consegue ver a oximetria, mas você não vai conseguir... o relatório, ele não é próprio para isso, né? Então, por isso que a gente não pode recomendar e a gente... já coloca como precaução que é acima de 18 anos. Que ele funciona como curiosidade. Você tem uma criança ali que está adaptando, você precisa só entender como é que faz a estrutura final durante a noite e você tem propriedade para entender um gráfico sem precisar de um laudo, ok, mas o laudo você não pode seguir. Esse é o ponto. O nosso laudo não está apropriado para a criança. Conversando com o Jorge, inclusive, ele comentou que acho que provavelmente até o final do ano, esse sensor para criança já deve estar sendo disponibilizado. Exato, que é o sensor que ele é de silicone, né? Então, a gente daí consegue ter tamanhos diferentes, mas, além disso, a gente precisa trabalhar em todo um relatório diferente para isso, né? E validar clinicamente. Então, esse é o ponto que a gente segura um pouco mais para pediatria. Pessoal, muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutor Walter. Foi um prazer, uma super aula. Eu acredito, pelos comentários aqui, todos gostaram muito, né? Muitos aqui, seus colegas te dando parabéns e comentando. Amanhã a gente tem mais um com a doutora Denise. A Denise. Não sei se terei algumas carinhas aí de novo. Amanhã não serei a hostess da casa, com o Henrique, mas espero ver algumas carinhas aí de novo. Estou conhecendo cada vez mais o mundo da odontologia, do sono. E muito obrigada a todos. E continuem, então, acompanhando. A gente vai tentar sempre trazer novidades para vocês. E fique à vontade também para sugerir, para entrar em contato com a gente, sugerir, passar necessidades que vocês têm. A gente vai sempre tentar absorver tudo possível para ajudar. Tá bom? Obrigada. Espero por vocês lá amanhã, hein, pessoal? Estaremos lá, Dê. Aí, a primeira fila, hein, Walter? Valeu, primeira abraço, fila. pessoal. Obrigado, gente. Valeu, muito bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Walter. Boa noite. Foi maravilhoso. Obrigada, pessoal.